Você já percebeu que quanto mais tenta ser uma pessoa correta, controlada e do bem, mais pensamentos estranhos, impulsos contraditórios ou emoções desconfortáveis parecem surgir dentro de você? Raiva sem motivo aparente. Inveja que você não admite. Desejos que não combinam com a imagem que você criou de si mesmo. E se eu te dissesse que, segundo Carl Jung, o problema não é ter esses impulsos. O problema é fingir que eles não existem. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E é exatamente isso que ele chamava de sombra. Carl Gustav Jung foi um dos maiores nomes da psicologia profunda. Diferente de Freud, ele não via o ser humano apenas como alguém movido por traumas ou instintos básicos, mas como um ser simbólico, contraditório e profundamente inconsciente. Observando seus pacientes, Jung percebeu algo inquietante. Quanto mais uma pessoa tentava parecer perfeita, moral e controlada, mais sua sombra se manifestava de forma destrutiva. Mas afinal, o que é a sombra de verdade? Ao contrário do que muita gente diz na internet, a sombra não é apenas o lado mau. Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer em si mesmo. São emoções reprimidas, desejos considerados inaceitáveis, traços da personalidade que foram rejeitados ainda na infância, instintos naturais que foram reprimidos cedo demais em nome da moral, da religião ou da aceitação social. Uma criança que aprende que sentir raiva é errado, cresce sem saber impor limites. Alguém que foi punido por se expressar, aprende a engolir a própria voz. Quem aprendeu que ser bom é agradar todo mundo, esconde seu egoísmo, até ele explodir de formas inesperadas. Tudo aquilo que não cabe na imagem que você construiu de si mesmo vai para a sombra. E aqui entra um conceito fundamental de Jung, a persona. A persona é a máscara social. É o personagem que você interpreta para ser aceito. É quem você acredita que precisa ser para receber amor, aprovação e pertencimento. O problema começa quando você se identifica demais com essa máscara e abandona quem realmente é. A pessoa boazinha que nunca diz não. O forte que nunca demonstra fragilidade. O racional que despreza emoções. Quanto mais rígida a persona, mais agressiva a sombra se torna. Jung alertava que a sombra ignorada não desaparece. Ela age no inconsciente. E como ela age? Através de explosões emocionais, autossabotagem, vícios, relacionamentos destrutivos e, principalmente, projeções. Um dos conceitos mais perturbadores de Jung é a projeção. Tudo aquilo que te irrita profundamente nos outros, geralmente é algo que você não aceita em si mesmo. Você odeia pessoas egoístas, mas nunca reconheceu o próprio egoísmo. Você critica quem se impõe, mas não sabe se impor. Você despreza quem fala demais, mas vive reprimindo a própria voz. Jung dizia que aquilo que você nega em si mesmo, você encontra como destino. Ou seja, a sombra não integrada passa a controlar suas reações, seus relacionamentos e até as decisões mais importantes da sua vida. E o perigo de não integrar a sombra é real. Segundo Jung, pessoas que ignoram a própria sombra podem se tornar moralistas extremos, emocionalmente rígidas, vazias por dentro. Ou viver uma vida que parece correta por fora, mas sem sentido por dentro. Em casos mais extremos, a sombra reprimida pode se manifestar como surtos emocionais, fanatismo, comportamentos obsessivos ou crises profundas de identidade. Porque quando a sombra não é reconhecida conscientemente, ela se manifesta de forma inconsciente e descontrolada. Mas atenção, integrar a sombra não significa liberar o pior de você. Não significa agir por impulso. Não significa justificar comportamentos tóxicos. Integrar a sombra significa reconhecer seus impulsos sem ser dominado por eles. Entender sua raiva sem se tornar violento. Aceitar suas contradições sem se perder nelas. Jung defendia que consciência transforma instinto em escolha. Quando você conhece sua sombra, você não projeta nos outros. Você não vive reagindo ao mundo. Você se torna mais inteiro. Talvez a pergunta não seja como se tornar uma pessoa melhor. Talvez a pergunta seja: o que em mim eu ainda não tive coragem de encarar? Porque, segundo Jung, a totalidade é maior do que a perfeição. A sombra não é sua inimiga. Ela é a parte esquecida da sua humanidade.
E ignorá-la é continuar vivendo apenas metade de si mesmo. Agora, se você chegou até aqui, é porque você já entendeu algo muito importante. Autoconhecimento não é só sobre mente, é sobre consciência. E consciência muda a forma como você vive, se comunica e se posiciona no mundo, inclusive no digital. Muita gente tenta vender no Instagram usando máscaras, fórmulas vazias e personagens que não sustentam. E sabe o que acontece? A sombra aparece. Insegurança, medo de aparecer, bloqueio para vender, comparação constante e autossabotagem. Se você quer aprender a usar o Instagram de forma estratégica, consciente e alinhada com quem você realmente é, sem precisar fingir, forçar ou copiar ninguém, eu deixei no primeiro link da bio um infoproduto que ensina exatamente isso. Como transformar presença, clareza e posicionamento em vendas reais no Instagram. Sem máscaras. Sem personagens. Sem sabotagem interna. Clique agora no primeiro link da bio e comece a usar a sua mente a favor do seu crescimento, não contra você.